Você sabia que uma das melhores formas de aprender o conteúdo para a prova teórica do Detran é através dos simulados? É testando seus conhecimentos e é exatamente o que você vai encontrar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é o simulado de número 4, nós vamos da questão 1 até a questão 8. Se você ainda não viu, vou deixar aqui embaixo na descrição o link dos simulados 1, 2 e 3 para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Então, vem comigo testar os seus conhecimentos, aprender dicas, aprender macetes para garantir a sua aprovação de primeira. Questão 1. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio do quê? Então, quando você vê um veículo na rua, como que você sabe que aquele veículo, como que você vai conhecer, como que você vai reconhecer aquele veículo? Na letra A, ele fala que é da placa traseira com caracteres iguais ao do registro. Na letra B, da placa dianteira com caracteres iguais ao do registro. Na letra C, do número do chassi gravado obrigatoriamente nos vidros. E letra D, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Então, quando nós vemos um veículo na rua, geralmente esse veículo ele vai ter duas placas, então não vai ser somente pela placa traseira, também não vai ser somente pela placa dianteira. E quando ele fala nessa identificação externa, é algo que está fácil de ser identificado visualmente. Por exemplo, quando você passa num radar de velocidade, como que o radar sabe que é o teu veículo? Quando o guarda vai efetuar uma infração por qualquer que seja o motivo, como que ele vai identificar o teu veículo? Vai ser através da placa. Então, não tem nada a ver com o número do chassi, nem no vidro, nem em qualquer outra parte do veículo. E sim, através das placas. Mas cuidem, porque o carro ele tem tanto a placa dianteira quanto a placa traseira. E essa identificação ela vai ser feita por meio dessas duas placas. Então, das placas dianteira e traseira, com caracteres iguais aos do registro do veículo. Então, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo vai ser feita por meio das placas dianteira e traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo. E lembrando, uma dica que eu sempre gosto de deixar aqui no canal. Se você quer melhorar as suas chances de ser aprovado na prova teórica, é muito importante, quando você estiver estudando, fazendo simulados, ou mesmo vendo vídeo de questões, que é copiar a pergunta e a resposta correta, que aí vai melhorar, vai aumentar as suas chances de ser aprovado. Se caso essa questão cair na sua prova, você vai conseguir lembrar e, claro, vai conseguir acertar. Questão 2. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Olha só a dica, ele já falou que essa parada tem a ver com a cardíaca, que é, né, o coração, e tem a ver com a respiratória, que é a nossa respiração. Então, o quê? Se ele fez uma parada, se ele parou, ele vai ter ausência. Ausência do quê? De batimento cardíaco, concordam comigo? E também vai ter ausência da respiração, certo? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra B. Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos. Ele falou que é uma parada, ele tem falta, então ele não vai apresentar. Letra C. Está consciente, mas se debate. Ou letra C. Conversa com naturalidade, mas ofegante. Se eu não tenho respiração, se eu tenho uma parada respiratória, eu não vou estar ofegante, eu vou estar sem respirar. Então, veja que já descartamos a letra B, descartamos a letra D. E também vamos descartar a letra C. Por quê? Porque se ele está tendo uma parada cardíaca e respiratória, ele não vai estar consciente, ele vai estar apresentando ausência, tanto de movimentos respiratórios, quanto de batimentos
cardíacos. Então, resposta correta, letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. Então, você vai copiar aí a pergunta. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima, e vai copiar a resposta correta. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. 3. Considere as afirmativas. Então, aqui nós temos número romano 1, número romano 2, número romano 3. E a pergunta é: crime de trânsito estão em quais? No 1, ele fala em afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Será que isso é crime de trânsito? 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Será que eu preciso da carteira para dirigir? E se eu tiver sem? E se ela tiver cassada? Será que isso é crime? E 3. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Será que isso é crime? Vou dar uma dica aqui. Dessas 3 questões, imagine quais delas vão estar colocando a vida da outra pessoa em risco. Então, se você, por exemplo, afastou-se do local de um acidente, dependendo da gravidade dessa vítima, ela poderá entrar em óbito, concordam comigo? Então, eu sei que a número romano 1, ele pode levar a outra pessoa a óbito. Então, sim, ele vai ser um crime. Aí vem mais uma dica. Se você sabe que a número romano 1 está correta, você pode descartar as que não têm a número romano 1, que no caso seria a letra B e a letra C. Então, veja, eu já tenho 50% de chances de acertar essa questão. E a 2, ele fala em dirigir o veículo automotor sem a permissão, sem habilitação ou ainda se cassado. Qual é o único documento que eu preciso para poder dirigir? Não é habilitação? Não é a PPD? Se eu não tenho, se eu não fiz, eu não vou conhecer as regras e sim, eu vou colocar a vida dessas pessoas em risco. Então, eu sei que a número romano 2, que é representado por 2 risquinhos, também está correta. Então, vejam que aqui só existem 2 corretas. Então, eu já cheguei à conclusão que a resposta correta vai ser a letra A, que é crime de trânsito número romano 1 e o número romano 2. Mas por que a 3 não é crime? Por quê? Eu estar com a minha habilitação vencida há 30 dias ou há mais de 30 dias não é um crime. Na mesma proporção que o meu veículo não estar devidamente licenciado também não é um crime. É infração, sim. Estar com a habilitação vencida sem dirigir é uma infração leve com 3 pontos, e estar dirigindo com ela vencida há mais de 30 dias é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação, mas não é crime. Nem a habilitação vencida há mais de 30 dias e nem o meu veículo não estar devidamente licenciado. Por isso que a número romano 3 não é um crime, não é crime e nem é agravante. Agora, o 1 e o 2, sim, são crimes de trânsito. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. E o 2, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, temos crime no 1 e no 2. 4. A placa R24B regulamenta. Bom, todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, são placas de regulamentação. Elas ditam o quê? Regras, restrições, proibições e obrigações
na utilização das vias. Vou começar com uma dica. Essa placa aqui, ela está ditando uma obrigação, não está ditando uma proibição. Por quê? A proibição, ela terá que ter um corte em cima da placa. Por exemplo, se aqui tivesse um corte, ó, assim, uma barrinha vermelha, aí seria uma proibição. Mas como ela não tem esse corte, não é proibição. Sabendo disso, vocês podem descartar a letra C, que fala em sentido proibido. A outra também que vocês podem descartar é a letra D, porque virar à direita, ela teria que estar assim, nesse formato, e não apontando para uma via específica. Entenderam a diferença? Então, vai descartar também. Bom, mas e agora? Qual a diferença de sentido permitido e passagem obrigatória? Sentido permitido, ele estaria apontando apenas para a direita, em linha reta. Agora, aqui, ela está definindo um local específico que obrigatoriamente você deverá passar. Então, a plaquinha R24B de bola significa passagem obrigatória. Então, letra B, passagem obrigatória. Placa R24B, passagem obrigatória. 5. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é... Vou começar dando uma dica. No caso dos pedestres nas rodovias, não existe uma regulamentação específica, como, por exemplo, dos ciclistas, das bicicletas. As bicicletas vão circular na rua junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo. Vai ser proibido nas rodovias. Agora, em relação ao pedestre, não existe uma regra específica sobre o pedestre utilizar o acostamento. Então, na letra A, ele fala que é proibida. Na letra B, permitida apenas nos trechos em que a rodovia atravessa áreas urbanas. Letra C, permitida apenas quando houver sinalização de regulamentação. Ou letra D, apenas permitida. Bom, descarta a letra A, porque não é proibida. E na letra B e na letra C, ele está dando um complemento. Imagina na letra B, só é permitido se for um trecho urbano. Então, quer dizer que se não tiver trecho urbano, eu não posso atravessar a via. Veja que ela não vai fazer sentido. Muito menos a letra C, quando houver sinalização. Imagina no meio do nada, numa via rural, por exemplo, que não tenha cidade, que não tenha travessia, não vai ter sinalização. Então, descarta também a letra C. Logo, a nossa resposta correta será a letra D, permitida. Então, a circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias, letra D, apenas e tão somente permitida. Mais um detalhe, pessoal. Se você está gostando desse simulado e você quiser adquirir não só esse, mas outras mais de 300 questões para ajudar você a testar os seus conhecimentos, aprender dicas, aprender macetes e garantir a sua aprovação pelo valor completamente simbólico. Vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo o link para você adquirir não somente esse simulado, como outros 10 simulados, totalizando mais de 300 questões para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal, vídeo de simulado, questões, dicas, macetes, conteúdos, eles são válidos para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Questão 6. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo, devido ao efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Bom, pera lá. Então, tem chuva, o condutor perdeu a dirigibilidade pelo efeito da aquaplanagem. Mas o que é a aquaplanagem? A aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Então, tem lá um filetinho de água
e esse condutor, ele perdeu, né, o controle, ele perdeu a direção do veículo. Ele vai reduzir velocidade? Vai. De que forma? Então, vale lembrar que eu não tenho contato com o chão. Então, logo, não vai resolver acelerar, não vai resolver frear. Concordam comigo? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Acionando o freio com pequenos toques repetidos no pedal, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência. E agora, será que eu vou acionar o freio com pequenos toques repetidos no pedal? Letra B. Acelerando levemente, girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Será que isso não vai trazer mais risco ainda? Letra C. Tirando a pressão do pedal do acelerador, acionando levemente o pedal do freio e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. E letra D, eliminando a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. E aí, qual que vocês acham que é a resposta correta? Bom, vamos descartar a que fala em acionar o freio, porque eu não tenho contato, então eu frear ou eu acelerar não vai responder. A mesma coisa acontece na letra B. Se eu não tenho contato com o chão, porque entre o meu pneu e o chão tem uma camada de água, não vai adiantar eu acelerar, não vai adiantar eu frear, porque o carro não vai responder. Concordam comigo? Então, ficamos entre a letra C e a letra D. Por quê? Porque as duas começam certo, tirando a pressão do pedal do acelerador ou eliminando a pressão do pedal do acelerador. Quer dizer o quê? Eu estou desacelerando, eu estou tirando o pé do acelerador, certo? Só que olha o erro drástico aqui na letra C. Girar o volante rapidamente. Você não vai girar rapidamente, nem vai frear rapidamente, nem vai puxar o freio com a máxima pressão ou pisar o pedal com a máxima pressão. Por quê? Eu tenho que manter ali uma certa estabilidade, digamos assim. Então, se eu frear rapidamente, se eu virar o volante rapidamente, eu posso correr o risco de capotar o meu veículo. Freando não, porque não tem contato, mas quando o meu veículo retomar novamente a aderência, se eu virei rapidamente o volante para a direita ou para a esquerda, eu posso acabar rodando na pista ou até capotando a hora que eu retomar novamente a aderência. Então, veja que só com essas dicas eu já consegui encontrar a resposta correta, que é a letra D de dado, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência. Lembrando, copie a pergunta, copie a resposta correta, que se essa questão cair, você vai conseguir acertar. E se você chegou até aqui, gostou, tá gostando desse vídeo, tá entendendo, tá fácil a forma aí para te ajudar a interpretar as questões, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, deixar o teu joinha e escrever aqui nos comentários qual é a sua cidade. Questão 7. A utilização de aparelho celular ao conduzir o veículo é proibida, pois, olha bem, ele já contou, ele já deixou claro, ela é proibida, mas vai ser proibida por quê? Primeiro, obviamente, porque é uma infração. Mas é uma infração por quê? Qual é o risco que ela traz a ponto de se tornar uma infração e ser proibida? Letra A. Interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel? Será que interfere? Letra B. Pode provocar perda de atenção e riscos de acidente? Letra C. Não é regulamentada pelo CONTRAN? Ou letra D. Afeta a audição do condutor? Vamos começar eliminando a pior de todas, que definitivamente não é certa, que é a letra C. Porque ela é regulamentada pelo CONTRAN, sim. Tanto que tem duas infrações relacionadas ao uso do aparelho celular na direção. Então, sim, ela é regulamentada. Na letra A, ele vai falar que interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Não interfere, tanto que
os veículos têm até a tal da multimídia, que é justamente para fazer essa conexão entre o teu celular e o multimídia ali do veículo. Então, não tem nada a ver com esse daqui. Na letra D, ele vai falar que afeta a audição do condutor. Não vai afetar, não vai prejudicar a audição do condutor. Agora, ele vai sim provocar na letra B a perda de atenção e riscos de acidente. Por quê? Porque ele vai distrair o condutor. Ele vai ter que pensar, raciocinar para poder responder, para poder visualizar o que está ali na tela do aparelho. Então, a resposta correta para essa questão, letra B, pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. Logo, a utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida, pois pode provocar perda de atenção e riscos de acidente, mesmo que, anotem aí, mesmo que seja no modo viva voz, porque tem uma outra questão que fala assim, mesmo que seja no modo viva voz, ele vai provocar essa perda de atenção e sim poderá resultar num sinistro, numa colisão ou algo pior. Questão 8. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Quer dizer o quê? Relacionar, ele quer que vocês juntem. Então, aqui nós temos plaquinha 1, plaquinha 2, plaquinha 3. Imaginem que aqui seja uma coluna, certo? E aqui do outro lado é outra coluna. Não significa que a resposta dessa questão está aqui. Significa que existem 3 plaquinhas aqui, 3 definições aqui, e eu tenho que relacionar, eu tenho que juntar a plaquinha com o seu significado correto. Lembrando que aqui nós temos 4 placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Todas essas placas aqui, elas estão ditando o quê? Proibições. Por quê? Elas têm um corte ao centro. Toda vez que tiver esse corte ao centro, está ditando uma proibição. Bom, aqui vocês podem utilizar uma dica. Por exemplo, interpretar a questão que é mais fácil, que no caso seria a número 2. Por quê? A número 2, ela tem o quê? Ela tem um veículo de tração animal. Concordam comigo? Tem o quê? Tem o desenho de um cavalinho puxando uma carroça, uma charrete e o cortezinho de proibição. Concordam comigo? Então, eu sei que a número 2 está falando em alguma coisa relacionado à tração animal. E a única que fala de tração animal é a letra A. Então, na letra A, vocês têm o número romano 2. Logo, vocês podem colocar assim, ó, número romano 2 igual à letra A, certo? Concordam comigo? Então, vejam, ó, número romano 1, 2 e 3. Em todas elas vai ter 1, 2 e 3. Só que eu já sei que essa daqui tá na letra A. Então, eu vou procurar. Vejam que, ó, na letra B, ele fala que a 2 significa B, não é? Na letra C e na letra D significa que a letra C também não é. Porque a definição da letra C, ó, tá vendo a letra C aqui embaixo? Que é proibido retornar à direita. Direita é o qual? A direita é o que está no número romano 3. Ó, direita para cá, esquerda para cá. A número 1, ele está apontando para a esquerda. A número 3, aqui embaixo, está apontando para a direita, certo? Então, sabendo disso, eu posso descartar. Então, vejam que eu já tenho a resposta correta, identificando apenas uma placa, que é uma placa mais fácil de conhecer, mais fácil de identificar. Então, a resposta correta vai ser a letra A. Então, vamos conferir. A número romano 1, ele fala que a resposta correta está na letra B. A letra B fala que é proibido retornar à esquerda. Esquerda é para onde? Esquerda é para cá. Para onde que está apontando? Ó, para a esquerda. Tá vendo que a setinha está apontando para cá? Ó, para a esquerda. Já que a minha tela está espelhada, então acho que está apontando para cá. Mas, enfim, entenderam, né? A mesma coisa acontece no 3. O 3, ele está apontando para onde? Ele está apontando para a direita. Ó, tá vendo a pontinha da placa aqui, ó?
ela está fazendo o contorno para a direita. Então, sim, a 3 vai estar na letra C de casa. Logo, a nossa resposta correta está na letra A. 1, letra B, 2, letra A e 3, letra C de casa. Logo, resposta correta vai ser a letra A, a correta relação da sinalização que está aqui no canto da esquerda com o significado que está aqui na direita. Finalizado, concluído com sucesso, um super simulado com 8 questões muito cobradas na prova teórica do Detran para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. E como eu falei durante o vídeo, se você quiser adquirir esse material, não somente esse, mas um combo, um super combo com mais de 300 questões do simulado, além de figuras mais cobradas na prova teórica do Detran para ajudar você aí do outro lado por menos da metade de um reteste a garantir a sua aprovação, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o linkzinho para você. Além, claro, temos o e-book de revisão de legislação, de direção defensiva com o conteúdo mais cobrado, não é todo, e sim, foi bem filtradinho ali o conteúdo mais cobrado para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Gratidão a todos pela sua companhia, você que chegou até aqui, gratidão pelo carinho de todas as mensagens também que eu tenho recebido aqui no canal. E de coração, eu desejo a todos vocês aí do outro lado muito sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!